Boa noite a todos. Boa noite. É um motivo de alegria imensa poder estar aqui nessa casa de fé novamente. Quero agradecer ao presbítero Jorge pelo convite de conversar essa noite. E o tema é o cuidado soberano de Deus em todas as circunstâncias. Eu sei que vocês estão fazendo uma série aqui, falando do livro da história de José. E hoje a gente está encerrando essa série, falando esse tema sobre o cuidado soberano de Deus em todas as circunstâncias. Para isso eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de 1 Pedro, no capítulo 5. Estarei fazendo a exposição do versículo 6 até o versículo 11, de 1 Pedro, capítulo 5. O título do sermão de hoje é Sustentados. Então, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Deus, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, venha iluminar o nosso coração, que o Senhor vai falar profundamente no nossos corações. Que possamos sentir a presença do Espírito Santo de maneira viva, de maneira eficaz, Senhor, para que possamos ser aperfeiçoados por Ti nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, as tribulações que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, elas podem nos prejudicar profundamente. A gente, nas tribulações que a gente encara na nossa existência, no dia a dia, na nossa caminhada, em alguns momentos essas tribulações abalam a gente. A gente fica abalado. A gente não sabe muito bem o que fazer. A gente procura uma solução para uma determinada questão, mas a gente não encontra a solução. A gente coloca o nosso dinheiro no chão, a gente ora, a gente jejua, a gente vem para reuniões como essa, que são reuniões de oração, para poder buscar uma resposta de Deus. Mas em alguns momentos, nós não encontramos de imediato esta resposta. Isso causa na gente dor. Isso causa na gente, em alguns casos, desespero. Em alguns casos, causa na gente agonia, falta de sono, a gente fica sem dormir, a gente não dorme direito, porque a gente quer resolver essa situação. Nesses momentos, surgem perguntas duras, mas sinceras. A gente acaba fazendo algumas perguntas que são duras, mas são perguntas sinceras. Será que Deus não vê o que está acontecendo? É uma pergunta que a gente faz. Será que Ele se esqueceu? Não se importa com a nossa dor? Terá, afinal, Deus algum propósito na nossa existência? A gente acaba fazendo esse tipo de pergunta aqui. Quando a gente está passando por tribulação, quando a gente está passando por angústia, em algum momento a gente faz esse tipo de pergunta. Será que Deus já se esqueceu? Será que Ele não se importa com a nossa dor? Será que tem algum propósito nisso? A gente se questiona. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo para a igreja perseguida. Uma igreja que estava debaixo de uma perseguição ferrenha. Eles estavam vivendo no tempo histórico do terrível Nero. Talvez um dos mais abomináveis homens que já habitaram este planeta.
um homem mau, cruel, maligno, sanguinário, que tinha prazer na dor, prazer no sofrimento, que sentia prazer em cometer o mal. Um homem que mandou assassinar sua mãe, que matou a sua mulher grávida com um chute na barriga. Um homem que não tinha escrúpulos para fazer maldades, a tal ponto de incendiar a cidade de Roma. E dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 foram incendiados. Só os bairros mais à periferia que ficaram intactos. E era desses bairros que os cristãos moravam, dos bairros da periferia. Então Nero, ao perceber a loucura que ele fez, ele resolve escolher um bode expiatório, os cristãos, e culpabiliza os cristãos do incêndio de Roma. Daí inicia-se uma ferrenha perseguição. Uma perseguição absurda, uma perseguição atroz. Os historiadores vão dizer que vai faltar madeira na cidade de Roma da quantidade de pessoas que serão crucificadas. Os cristãos serão colocados em tochas e acendidas essas tochas para iluminar a cidade durante a noite. Será uma carnificina, uma perseguição feroz. O próprio Pedro vai morrer nessa perseguição. Ele será crucificado aqui, nessa perseguição de Nero. Então, uma igreja que está debaixo de um sofrimento profundo, uma igreja que está passando por uma tribulação absurda, está passando momentos de muitas dores, momentos de muitas lágrimas, momentos de muito desespero. Mas Pedro resolve escrever a esta igreja, não para dizer para esta igreja que o fim havia chegado, não para dizer que tudo aquilo que eles haviam feito é em vão, mas Pedro resolve escrever para esta igreja para animar esta igreja, para encorajar esta igreja a perseverar. Pedro escreve a esta igreja, se dirigindo a eles, como quem diz: eu sei que vocês estão passando por problemas absurdos. Eu sei que a vida de vocês está em risco. Eu sei que essa tribulação é uma tribulação jamais vista na história. Mas mantenham a vossa esperança. Não perca a esperança de vocês. Não tenham medo. Não se desesperem. Não abandonem tudo. Porque o cuidado permanente de Deus faz com que os seus sejam aperfeiçoados em graça. Amém. É para isso que Pedro escreve isso aqui, essa carta aqui. Que é para dizer para o povo de Deus que estava embaixo de perseguição, embaixo de tribulação, embaixo de luta: ei, Deus está cuidando de você. Amém. Deus está cuidando de você. E Ele cuida de você de forma permanente. E esse cuidado é para poder te aperfeiçoar em graça. O meu desejo com essa verdade é que possamos, pela palavra de Deus, termos a nossa fé aumentada e a nossa esperança renovada. Porque Pedro, ao escrever para esta igreja, ele deixa algumas orientações, como eles deviam prosseguir em tempos de angústia, em tempos de dor, em tempos onde as coisas não estavam dando muito certo. Ele diz o seguinte: Deus está cuidando de vocês. Deus está cuidando permanentemente de vocês. E Deus cuida de vocês para que no percurso existencial, para o percurso da vida de vocês, vocês possam adquirir habilidades e competências para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. E a primeira habilidade, a primeira competência que a gente identifica aqui no texto, quando nós somos cuidados permanentemente por Deus para sermos aperfeiçoados em graça, é a humildade. Porque ele vai dizer aqui no versículo 6, leia comigo, por favor. Portanto, humilhem-se debaixo
da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Humildade. Ele fala, para vocês serem exaltados, vocês precisam ser humilhados. Humilhe-se diante de Deus. Reconheçam a sua dependência. Meus irmãos, nós temos muitas habilidades. Nós temos muitas capacidades de realizar as coisas. E às vezes essas habilidades, essas capacidades, geram em nós o sentimento falso e a gente pode resolver coisas que são mais complexas. A gente acaba, de certa forma, se tornando um pouco autossuficiente. Aí quando vem um problema grave, a gente não sabe o que fazer. Então é nesse momento que a palavra de Deus nos ensina a nos humilharmos diante de Deus, a reconhecer a nossa capacidade, a reconhecer a nossa insuficiência, a entregar todo o nosso ser a Deus, a colocar o nosso joelho no chão e dizer assim, meu Deus, eu estou um caco, mas eu sei que o Senhor é soberano sobre a minha vida. Amém, aleluia. Se humilhar diante de Deus ali, ó, fala assim, eu não tenho nada, em mim não há força alguma, mas eu tenho o suficiente, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E esta humilhação, ela é imprescindível. Ela é um caminho que nos conduz num processo de exaltação. Porque tem gente que está ensinando assim, mestre, ó, cumpre essa etapa aqui e vai dar tudo certo para você. Faz esse tipo de roteiro, faz esse tipo de caminho, que as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Eles estão mentindo para você. Eles estão contando mentira. Porque a gente aprende na palavra de Deus que para nós sermos exaltados, a gente precisa ser humilhado. Que não existe exaltação se não houver humilhação. Que a humilhação é um caminho seguro e um caminho estabelecido por Deus para nos desenvolver no processo de exaltação. Refletindo na construção desse sermão, eu lembrei da história de um pastor que eu admiro muito. É um pastor presbiteriano. É um pastor parceiro, um pastor que faz parte desta denominação. É o pastor Ronaldo Lidório, da Igreja Presbiteriana de Manaus. É uma pessoa que eu já acompanho muito tempo essa história, sigo ele nas redes sociais, estou sempre procurando saber do seu ministério. O pastor Ronaldo Lidório, na década de 1990, ele enveredou numa missão em Gana, na África Central. Ele foi atrás de um povo chamado Kobomba. Ele e a sua esposa, eles partiram como missionários. E esse povo era considerado um povo não alcançado. Era um povo que nunca havia ouvido do Evangelho. E ao ter contato com os Kobombas, ele enfrenta desafios duríssimos. O primeiro, o desafio da língua, porque não sabia falar a língua deles. O segundo, produzir material para que eles pudessem ser evangelizados. Também não tinha material nenhum. Terceiro desafio, na aldeia Kobomba não havia energia elétrica, não havia água encanada, não havia alimento suficiente em abundância. Como eles estavam na África Central, doenças tropicais ali, doenças que são comuns aqui até no Brasil, também se manifestavam lá. Eles foram ameaçados com a malária. Pessoas da família do Ronaldo contraíram malária, ficaram doentes, a tal ponto deles se desesperarem naquela missão. Eles ficarem ali sem saber muito bem o que fazer. E nesse desespero, nessa dor, nessa angústia, ele relata que num determinado momento, ele e a equipe missionária se ajoelharam diante de Deus. Eles se humilharam diante de Deus. E naquele momento, eles resolveram fazer aquilo que Pedro está orientando aqui no versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eles lançam a sociedade diante de Deus. Eles entregam tudo para Deus. Eles falam, Deus, na nossa perspectiva, está acabado. Mas a gente está colocando nosso joelho no chão aqui. A gente está se humilhando diante de Ti. Nós confiamos no Senhor. A nossa ansiedade está nas Suas mãos. Deus faz uma reviravolta naquele lugar.
aquela obra missionária começa a funcionar. Hoje, os Comombas não são mais o povo não alcançado. Existem centenas de igrejas presbiterianas plantadas naquele lugar. Missionários locais fazendo a obra. Já conseguiram traduzir o Novo Testamento e agora estão traduzindo o Antigo Testamento. Milhares de cristãos plantados na África Central através daquela obra. Deus usou de graça e misericórdia e exaltou aquele povo. Este missionário, em 2023, ele contrai um câncer agressivo no pescoço. Ele passa por todo o processo de tratamento, fica 14 dias internado na UTI. Ficou isso aqui, gente, de finura. Eu acompanhei o processo. Eu achei que ele ia morrer. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, este homem sobreviveu. Ele passou pelo tratamento e ele foi curado. Um ano depois, em 2024, ele foi o principal palestrante do maior congresso evangelístico do mundo. O Congresso de Lausanne, que foi realizado na Coreia do Sul. E o sermão que ele proferiu naquele lugar foi compartilhando o Evangelho entre as nações. Meus irmãos, para ser exaltado, você precisa ser humilhado. E no tempo certo de Deus, Ele irá nos exaltar. Porque Ele é o nosso Deus. Ele cuida da gente em todas as circunstâncias. Eu não sei você, mas eu, meu irmão, quando eu aprendo disso, isso nos leva a sujeitar-se completamente a Deus, colocando toda a nossa confiança nele. Lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Isso faz com que a gente descanse. Descanse sob os cuidados de Deus, em vez de carregar os pesos da vida. Descansar, meu irmão. Está pesado para você? Está difícil? Está complicado? Você acha que Deus está cuidando do vizinho lá, está cuidando da família do irmão, não está cuidando da tua família? Descansa sobre os braços poderosos de Deus. Amém. Carrega esse peso sozinho não, meu irmão. Lança a sociedade diante dele, porque ele vai cuidar de você. Pode estar faltando qualquer coisa, mas uma coisa não pode faltar: a presença de Deus na tua vida. Porque quando Deus se manifesta na nossa vida, tudo vira refogo. Foi isso que o Paulo falou, né? Está tudo como refogo. Mas é uma palavra mais tranquila, porque foi um negócio pesado. Está tudo como refogo. Para que eu possa ser abençoado pelo Evangelho. Meus irmãos, nós temos um exemplo de humilhação. O nosso maior exemplo de humilhação, de humildade, é Jesus. Porque Ele se humilhou por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele não precisava, mas Ele fez. Ele passou por um sofrimento absurdo, por um sofrimento desumano, por um sofrimento brutal, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de sermos exaltados com Ele. Amém. Então, em primeiro lugar, o cuidado permanente de Deus faz com que os seus sejam aperfeiçoados em graças, com humildade. Nós temos um caminho aqui. Mas Pedro continua ensinando a igreja, e eu creio pela graça e misericórdia de Deus, ensinando a gente na noite de hoje. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 9: Existam-lhe firmes na fé, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor contra o leão como que ruge, procurando alguém para devorar.
A segunda habilidade, né, a segunda competência, que quando nós somos cuidados por Deus, quando nós estamos debaixo do cuidado permanente de Deus, é desenvolvida na nossa vida, é a prudência. Porque ele vai dizer, sejam sóbrios e vigilantes. Sobriedade, atenção, capacidade de olhar para aquilo que é real de mente clara. É você fazer o juízo adequado. É você não estar afetado por nenhuma emoção e você conseguir ler o ambiente perfeitamente. Isso é sobriedade. E vigilância, que é o estado de observação e prontidão. Então, a orientação é que nós sejamos sóbrios e que nós sejamos vigilantes. Para quê? Para sermos prudentes. Então, em todo qualquer percurso, em todo qualquer aperfeiçoamento, movimento de aperfeiçoamento de Deus na nossa vida de forma permanente, Ele nos ensina a nós sermos prudentes. E por que eu e você nós precisamos ser prudentes? Porque o diabo, o nosso adversário, está como um leão ao derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Não sei se você sabe, mas o leão na savana, o que o leão faz? Quando ele chega lá em busca da presa, está ocupando lá, né, de animais que são caças do leão. O que o leão faz? O leão dá aquele grito, ele ruge. Mas ele não ruge para atacar. Ele ruge para assustar. Porque quando ele dá aquele grito, o bando sai correndo. E naquela correria, naquele desespero, algum animal do bando ele se desvencilha. E ele fica sozinho. Aí o leão ruge para o animal se desvencilhar, o animal fica sozinho, fica indefeso. Ou seja, sai do grupo, sai do contexto ali da proteção, da sua comunidade. Se a gente puder fazer uma analogia, sai do contexto da igreja, sai da comunhão do corpo, sai do sossego ali, do amparo da igreja, dos irmãos, e fica sozinho, fica isolado. Aí o que o leão faz com a presa? Quando a presa está isolada, ele vai lá e ataca implacavelmente. É assim que o diabo faz comigo e com você. Ele quer que a gente fique sozinho, que a gente fique isolado. Para quê? Para poder atacar a gente. Então o ensinamento da palavra de Deus é que nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser prudentes. A gente precisa ser igual Neemias foi. Vocês conhecem a história de Neemias? A nação de Israel estava destruída. A sua identidade nacional esfacelada. Eles haviam perdido a sua identidade. A identidade do povo judeu era muito ligada à cidade de Jerusalém, aos muros, ao templo. O templo estava destruído, os muros estavam destruídos. O templo demora décadas para ser reconstruído. Neemias sente no coração a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele chega ao rei, ao governante e pede permissão. Ele vai àquele lugar. E ali ele estabelece uma estratégia de convencimento. Porém, os inimigos do povo de Deus, Sanbalate, Gesem e Tobias, eles atuam como um diabo, tentando parar a obra do Senhor. Eles ameaçam o povo. Eles se mobilizam para poder destruir aquele povo. O que Neemias faz? Ele convoca o povo à prudência. Ele convoca o povo à vigilância. A palavra de Deus vai nos dizer que metade do povo trabalhava na obra e a outra metade segurava armas. Metade dos carregadores trabalhavam com material de construção na mão e a outra metade com a espada na mão. E isso fez com que os inimigos fossem inibidos, eles não pudessem fazer nada e que Deus pudesse realizar a sua obra de maneira maravilhosa. Meu irmão, Deus tem obra maravilhosa para a tua vida. Mas para isso, eu e você precisamos resistir ao diabo. A gente precisa ser prudente. Eu não vejo outra maneira da gente ser prudente se nós não resistirmos firmes na fé.
Por isso que ele vai dizer: resistam firmes na fé. Eu não vejo outra maneira da gente resistir firme na fé, da gente estabelecer essa resistência, se a gente não se valer aqui da palavra de Deus. Porque a nossa fé, ela é fortalecida pela palavra de Deus. Aí você quer falar assim: meu irmão, meu pastor, eu quero ser forte na fé, eu quero me fortalecer na fé. Meu irmão, mergulhe na palavra de Deus. Você mergulhar na palavra de Deus, você vai ser forte na fé, você vai ser firme na fé, você vai resistir na fé. Porque a nossa ferramenta, a nossa arma, o nosso instrumento de batalha, o nosso instrumento de defesa é a palavra de Deus. Nós não lutamos com fuzil, nós não lutamos com canhões, nós não lutamos com drone, nós não lutamos com a bomba atômica, nós lutamos com a palavra de Deus. E ela é suficiente para que eu e você possamos resistir aos ataques do diabo e sermos mais que vencedores para a glória dele. E quando a gente aprende essa prudência, a gente sabe que a gente não está sozinho quando tem gente sofrendo também. Porque ele vai dizer aqui, ó: resistam firme na fé, versículo 9, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Ou seja, a gente não está sozinho no sofrimento, tem gente sofrendo mais que a gente. Tem gente que está passando por necessidade pior que a nossa. Então isso faz com que a gente procure aprender com as tribulações para nós sermos fortalecidos nela. Porque a gente pode estar passando por tribulações, a gente pode estar passando por problema, mas tem gente que está passando por tribulação, está passando por problema, e não tem Deus, não tem igreja, não tem ninguém que ore por ele, não tem ninguém que ligue de madrugada e fala assim: ó, manda aquele WhatsApp. Agora ninguém liga, é WhatsApp, né? Manda aquele WhatsApp e fala assim: meu irmão, eu estou orando por você. Essa luta, eu estou com você. Você não está sozinho nessa luta, eu estou com você nessa luta, eu estou orando por você. Então os sofrimentos que a gente percebe, eles nos ajudam a entender que os nossos sofrimentos, eles podem ser superados e nós podemos ser fortalecidos nesses sofrimentos. Sabe por quê? Existe uma coisa que nos dá poder. Não é inteligência, não é habilidade, não é a saúde. O que nos dá poder é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É Ele que nos dá poder. Para nós resistirmos o diabo e podermos vencer as suas investidas. É o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos regenerou, que nos purificou, que nos tornou criatura e filho dele, que nos tornou propriedade dele. Ele que nos dá força para poder resistirmos o mal e vencermos para a glória de Deus. Então, nesse processo de capacitação, nesse processo de cuidado permanente de Deus, nós somos humilhados, nós aprendemos humildade, nós aprendemos prudência. E quando a gente aprende nessa escolinha, porque Deus coloca a gente na escolinha, tá? Deus coloca a gente na escolinha. Quando a gente aprende nessa escolinha, Deus vem e envia restauração. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ele está dizendo que a gente vai sofrer um pouquinho. Ele está dizendo que o sofrimento faz parte da coisa, faz parte do processo. Esse sofrimento vai acontecer. Mas depois de a gente ter sofrido um pouco, Ele vai aperfeiçoar a gente. Ele vai corrigir o que está desalinhado. Ele vai restaurar o que foi quebrado. Ele vai completar a nossa falta. Ele vai firmar a gente. Ele vai nos manter de pé, mesmo em tempo de perseguições e provações. Alguém pode me dizer assim: eu estou prestes a desistir, eu não quero mais, eu não estou aguentando mais. Deus vai firmar você. Depois de ter sofrido um pouco, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te firmar.
Eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais viver. Deus vai firmar você. Ah, eu não consigo mais dormir. Deus vai firmar você. Ele vai nos firmar. Ele vai nos fortificar. Ele vai nos dar força para a gente poder resistir. Para a gente poder resistir à tentação, para a gente poder resistir ao sofrimento. Ele vai nos fundamentar. Ele vai nos plantar em base firmes para que nós nos permanecemos. A nossa fé permaneça inabalável. Amém. Sabe por quê? Sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele tem propósito com a minha e com a tua vida. Deus só restaura aquele que ele tem propósito. Deus só restaura para poder confirmar o chamado dele na minha e na tua vida. Mas o que ele fez com Pedro? Quem era Pedro? Esse cara que está escrevendo isso aqui. Era uma pessoa extremamente autossuficiente. Uma pessoa que confiava nas suas próprias forças. Que creu em Jesus, acreditou em Jesus. Tornou-se discípulo de Jesus. A tal ponto de Jesus o chamado para caminhar sobre o mar, e ele ia no encontro de Jesus e caminhar sobre o mar. E quando ele estava com os olhos de Jesus, ele caminhou. Mas depois que ele desviou seu olhar, ele afundou. Porque ele tinha fé, mas ele ainda precisava ser aperfeiçoado. Ele precisava aprender. Um homem que seguro de si, que dizia: todos podem te trair, eu nunca vou te trair. Todos podem ir embora, eu nunca vou te abandonar. Na hora mais difícil da existência terrena de Jesus, Pedro vai lá e nega Jesus miseravelmente. No primeiro canto, ele é perguntado se ele conhecia Jesus. Ele fala: não, eu não conheço. Na segunda vez, ele é perguntado: não, você estava com Jesus. Sabe o que ele faz? Ele começa a gritar: ó, eu não conheço esse daí não, hein? Eu não tenho nada a ver com esse daí não. Eu não conheço ele não. Na terceira vez que ele é indagado, sabe o que ele faz? Ele pragueja a Jesus. Ele joga praga em Jesus. Este homem, que ao perceber aquilo que ele fez, ele se arrepende completamente. Ele chora copiosamente de arrependimento. Que vai embora para a sua casa pensando: tudo acabou. Está terminado. O mestre morreu. Eu traí o mestre. Eu falhei. Não existe mais esperança para a minha vida. Não existe mais solução. Não existe mais felicidade. Então ele volta para a sua residência. Mas Jesus entra em cena. Ao entrar em cena, Jesus se dirige a Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro fala: Senhor, em lágrimas, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro é restaurado. É um homem que vive a exaltação de Deus. Ele prega no Pentecostes e 3.000 pessoas são batizadas. Ele anda nos lugares e os doentes são colocados para que a sombra dele pudesse passar pelos doentes e as pessoas serem curadas. Mas é um homem que sofre perseguição. É alguém que também é perseguido. É alguém que passa por privação. É alguém que passa por momentos de desespero. E nesse momento de desespero, nesse momento de dor, e nesse momento de exaltação também, ele está sendo aperfeiçoado, ele está sendo firmado, ele está sendo fundamentado, ele está sendo abençoado por Deus. Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro, no final dessa história, ele não está falando de teoria. Ele não está escrevendo nenhum tratado teológico. Ele está falando sobre a sua própria vida. Ele está falando sobre a sua própria existência. Ele está dizendo para a igreja que este não é o fim, mas é o meio que Deus utiliza para fortalecer e nos firmar para a vida eterna. Não é o fim. Não acabou. Ele está nos firmando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos fortificando, Ele está nos fundamentando.
Quando a gente desenvolve essa consciência, meus irmãos, isso nos habilita a superarmos os nossos fracassos, confiando que Deus está escrevendo uma nova história. Confiar, superar os fracassos, confiando que Deus está escrevendo uma nova história. Sabe por quê? Porque aquele que te escolheu na eternidade, Ele está te conduzindo no caminho dele, firme, permanente, de maneira perfeita. Porque um dia eu e você seremos glorificados com Ele. Ele está cuidando da gente em toda e qualquer circunstância. Ele está, dentro do âmbito da sua soberania, cuidando de mim e de você em toda e qualquer circunstância. Sabe por quê? Lá na eternidade nós fomos escolhidos. E aqui, no final, nós seremos glorificados com Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, Pedro poderia terminar a sua vida. Aqui acabou. Acabou. Ele morreu. Nessa perseguição ele morreu. Ele podia terminar a sua vida lamentando. Ele podia terminar essa vida escrevendo para essa igreja dizendo o seguinte: ó, a gente fez muita coisa pelo Evangelho, mas a gente vai morrer. A gente não vai resistir a essa perseguição. Nós estamos tristes. Nós estamos desanimados. Porque afinal de contas, as coisas não irão acontecer como nós planejamos. Mas Pedro se recusa a lamentar. E no final do seu argumento, ao invés de ele chorar, ao invés de ele lamuriar, ao invés de ele reclamar da vida, ele vai dizer: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque Ele cuida da gente em todas as circunstâncias. Porque Jesus é o nosso advogado fiel. Esse sacrifício dele derramado na cruz nos restaura completamente para termos uma nova vida e sermos nova criatura para a glória dele. Somente o sacrifício de Cristo é capaz de fazer isso. Então, meu irmão, mesmo que as coisas não estejam indo bem, que nós possamos aprender a nos humilharmos diante de Deus. E nesse processo de humilhação, a gente possa aprender a ser prudente, a vigiar para não cair na cilada do diabo. Porque no tempo oportuno Ele irá nos exaltar. Ele vai nos fortificar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fundamentar, Ele vai nos aperfeiçoar. Sabe por quê? A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Toda a glória é dele, toda a honra é dele, todo o louvor é dele, toda a exaltação é dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cuida da nossa vida de forma permanente e nunca vai ter que falte nada. E supera nossas necessidades. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.